Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez na nossa aula preliminar da nossa EBD, da Escola Bíblica Dominical, onde iremos estudar a lição de números 8, 21 de novembro de 2021, que tem como título Paulo, o discipulador de vidas. Desde já, peço a todos que orem por nós, porque somos carentes das vossas orações. Ore por mim, por minha família, porque nós acreditamos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E também, se possível, aí, se inscreve no canal, você que está assistindo agora, dá um joinha lá, dá um legal, clica lá, comenta também, se quiser, para a honra e glória do nome do Senhor. Nosso texto áureo diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 40 e 41. Verdade prática: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Então, uma grande responsabilidade. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, os versículos 42 ao 47, e o 20, de 1 a 4. É interessante também que os irmãos possam estar acompanhando, lendo aí essa leitura bíblica em classe. O ponto central da nossa lição é: a missão da igreja é pregar e ensinar. Aqui logo a gente vê pregar, eu prego, tu pregas, esse verbo, e também ensinar, eu ensino, tu ensinas. Dois verbos aqui importantes que a igreja não pode esquecer desses dois verbos e colocá-los em prática: pregar e ensinar. Vamos dar aquele tradicional giro. Aqui. Ok. Vamos lá. O tópico de número 1 fala sobre Paulo e o discipulado bíblico. No subtópico 1 fala assim: o discipulado bíblico. Aí a gente vê em Atos capítulo 2, versículo do 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, ou doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço fazia parte do programa de discipulado da igreja. Esse é o subtópico de número 1. Vamos falar aqui do subtópico número 1, depois a gente passa para o 2 e o terceiro, e o 3. Vamos iniciar aqui. Nesse subtópico 1 fala sobre o discipulado bíblico. O que é necessário, o que se precisa ter no discipulado bíblico, que esse é um discipulado. O discipulado onde o mestre ensina ali aos seus discípulos, a fim de que os seus discípulos também cresçam e venham ensinar a outros. Então, é necessário que nesse discipulado haja palavra de Deus, escrituras, a palavra do Senhor. Então, um discipulado onde não existe a palavra do Senhor não forma cristãos, não forma cidadãos dos céus. Então, em todo discipulado, como aqui fala, discipulado onde via aqui claramente em Atos dos Apóstolos, e perseverando na doutrina dos apóstolos, então perseverando na palavra do Senhor, perseverando nas escrituras. Então,
o discipulado, ele precisa explanar as Escrituras. No discipulado, precisa-se mostrar o que traz as Sagradas Escrituras, mostrar o caminho que as Escrituras nos mostram para seguirmos. Então, o discípulo, ele vai aprender o que é as Escrituras, ou o que é a Palavra de Deus. Como eu devo me comportar diante da Palavra de Deus? Como é que eu devo me ver diante das Escrituras? Quem sou eu diante das Escrituras? Então, em todo discipulado, não pode faltar de maneira alguma o ensinamento das Escrituras. Outro ponto importante é que no discipulado precisa ter a oração. Eu preciso saber o que é oração. Eu preciso entender a importância da oração. Eu preciso perceber que a oração ela é fundamental na vida de qualquer cristão. Porque através das Escrituras eu vejo Deus falando comigo. E através da oração eu vejo eu falando com Deus. Então, num discipulado é necessário que se entenda e que se compreenda todos os discípulos sobre as Escrituras. Eu preciso compreender também sobre a oração. E todo discipulado precisa ter comunhão. Aqui em Atos dos Apóstolos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam em oração e na comunhão. Então, esta comunhão, o discípulo precisa, ele, entender que esta comunhão faz parte agora da sua nova vida. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, esta nova criatura vai participar de uma nova comunhão. Comunhão que antes ele tinha, ou se tinha no passado, a comunhão de agora é uma comunhão diferente. E vai ter essa comunhão aqui na apresentação do Espírito Santo de Deus. Ele passa a ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, que leva a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo e leva a comunhão com Deus, nosso Pai. E a comunhão entre os irmãos. Depois que ele passa a ser um novo convertido, ele entende agora que ele faz parte de uma nova família e que esta nova família proporciona a ele uma comunhão. E ele passa a viver em comunhão, no partir do pão, nas orações. Todo discipulado precisa ter o ensinamento das Escrituras, precisa ter o conhecimento da oração e precisa ter a comunhão. Glória a Deus. É esse que é o verdadeiro discipulado bíblico. No segundo ponto, agora no segundo subtópico, Paulo, o discipulador. Mais embaixo aqui, o nosso comentarista, que é o nosso irmão Elienay Cabral, que é o nosso comentarista, ele traz aqui que a doutrina no discipulado, mas também a prática coerente com a doutrina, isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta, por isso a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Foi o que eu coloquei aqui. Depois desse processo de discipulado, a pessoa se converte, vai para esse processo agora de discipulado, ele passa por esse processo de maturidade, esse processo de maturação. Desse processo aqui, como a própria palavra já diz, que é um processo, não é instantâneo. É um processo que vai passando de um tempo para outro tempo até ele chegar na maturidade cristã. Ele precisa que nesse processo conhecer as Escrituras, nesse processo conhecer a oração, nesse processo viver em comunhão, conhecer aqui o Espírito Santo que já está aqui dentro das Escrituras. E com esse processo aqui que ele vai conhecendo, vai produzindo fé dentro dele, o Espírito Santo vai fazendo a transformação na sua vida e chega ao processo de maturidade.
Chega o processo já que ele está maduro. E neste caminhar da maturação com este processo que se dá todos os dias e de maneira também gradual, que vai também aqui o processo de santificação, quando conhecemos, aceitou Jesus, o processo de o processo de justificação, e depois o processo agora, esse aqui de regeneração, e depois de santificação. E a partir daí, então, essa teoria que ele aprendeu aqui nas Escrituras, que aprendeu aqui na oração, aprendeu aqui na comunhão, essa prática precisa ser evidenciada. Porque o Evangelho de Cristo, o discípulo que está sendo discipulado, ele precisa demonstrar de maneira tanto interna quanto externa, que vem de dentro para fora, a sua transformação. Então, esta teoria nós vamos ver aqui na prática. Essa teoria mais a prática, elas se juntam e se unem, pois não é possível ter só a teoria e não ter a prática. Este não é o verdadeiro Evangelho de Cristo, porque a Bíblia nos garante que o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então, a teoria e a prática. Aceito a Cristo, passo pelo processo de discipulado e eu aprendo o que Jesus Cristo quer para mim mediante as Escrituras. Então, eu respondo de imediato com a prática, obedecendo o que as Escrituras me mandam. Então, a teoria mais a prática andam juntas no mesmo caminho, no mesmo sentido. Não se pode ter só teoria e não se pode ter só a prática. Porque como é que você vai praticar uma coisa que você não conhece? Primeiro, para você praticar, você precisa conhecer. Porque se você quiser praticar sem conhecer, você corre o risco de praticar o errado. Praticar o que está pensando que está fazendo certo, mas está andando pelo caminho errado. Essa não é a verdadeira prática. Essa prática não é a prática das Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras para praticá-las. Vamos lá, outro ponto agora, outro subtópico. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. E a partir daí, os primeiros convertidos surgirão e a implantação de igrejas. Então, como o nosso irmão Elinay Cabral coloca a metodologia de Paulo para o discipulado é o quê? Pregar o Evangelho. É o primeiro passo. Não existe outra maneira de você fazer um discipulado. Se você vai discipular alguém, você vai falar de Cristo. Esse discípulo de Cristo. Ou o discipulado cristão. Ou o discipulado bíblico. Primeiro tem que ser o quê? Pregar o Evangelho. O que Paulo fazia, a metodologia de Paulo era essa. Primeiro, ele pregava o Evangelho. Não existe o discipulado sem ter o Evangelho. Depois que ele prega o Evangelho, pelo poder de quem? Do Espírito Santo. Pois o Espírito Santo revestiu toda a igreja em Atos dos Apóstolos, e o Senhor Jesus, ele foi bem claro: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e os confins da terra. E a partir do momento que eles receberam ali o Espírito Santo em Atos, capítulo de número 2, eles começaram a anunciar a palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro pregando ali, cerca de 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus. Depois que ele prega o Evangelho pelo poder do Espírito Santo, novos convertidos começam a surgir. E depois que esses novos convertidos começam a surgir, vem agora a implantação da igreja, porque esses novos convertidos precisam ser amparados, eles precisam ser discipulados através da Escritura, da oração e da comunhão. E isso vai ser aonde? Na igreja, na congregação, onde vai abraçar este discípulo para que ele se torne um discipulador. Ele é um discípulo, depois ele venha também discipular a outras pessoas. E depois da igreja é necessário ter um acompanhamento, porque aqui a palavra do Senhor nos mostra
que Paulo ficava ali o tempo suficiente necessário para dar um suporte para todos os irmãos que estavam ali e que tinham aceitado a Cristo. Então, esse suporte, este acompanhamento, o apóstolo Paulo, ele via esta grande necessidade e ele estava ali presente. Ele acompanhava as pessoas. Ele acompanhava os novos convertidos. E quando ele não podia estar, ele mandava outras pessoas capacitadas, pessoas cheias do Espírito Santo, para que pudessem também acompanhar ali aqueles novos convertidos, a fim de que não deixasse que esses novos convertidos se perdessem num caminho por falta de conhecimento da Escritura, por falta de oração e por falta de comunhão. E por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, que ele usava essa metodologia, primeiro, pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho de Cristo. Só prega o Evangelho de Cristo pelo poder do Espírito Santo, porque o poder do Espírito Santo que faz com que o homem anuncie a Cristo. Sem o poder do Espírito Santo, o homem anuncia a si mesmo, anuncia a outro, mas o Espírito Santo, ele glorifica o nome de Cristo. A partir daí, o Espírito Santo convence os homens do seu pecado, da justiça e do juízo. A partir de que esses convertidos agora se formam igreja de Cristo. Quando ele se forma igreja, o apóstolo Paulo agora acompanha ou manda alguém acompanhar, porque ele vê que os novos convertidos precisam de acompanhamento, precisam de discipulado, para depois poder discipular. Vamos para o outro ponto. Vamos para o tópico de número 2. Vamos partir para cá. O tópico de número 2 aqui. Tópico de número 2 fala sobre o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Vamos lá. O primeiro subtópico fala assim: a pregação, o ponto de partida. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir esta missão. E acontecia isso com os discípulos, que eles pregavam a palavra do Senhor, plantavam igrejas em casas e aldeias e cidades, e a igreja se multiplicava dia após dia. Vamos lá. Então, neste ponto, quando fala sobre a pregação, ponto de partida, é claro, a pregação do Evangelho que é o ponto de partida. Isso aqui é interessante a gente falar que quando a gente prega o Evangelho, a gente fala de Cristo. Então, e às vezes acontece que tem pessoas que é chamada para pregar o Evangelho de Cristo, mostrar a redenção em Cristo Jesus, e não prega outras coisas. E essas pessoas que estão ali, aquelas pessoas que estão ali na igreja para ouvir o Evangelho de Cristo, começam a ouvir outras coisas que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Começam a ouvir palavras que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Começam a ouvir conteúdos que não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Isso é errado. Isso é uma falha muito grande. Se tem pregação, tem que ser pregação do Evangelho de Cristo para que as pessoas se convertam. Sabemos que existem os cultos de doutrina, sabemos que existe o culto de oração, existe o culto evangelístico, existe um culto para determinado tempo. Mas Deus não fala numa pregação do Evangelho? Claro que fala na pregação do Evangelho. Numa pregação evangelística, Deus fala com crente, fala com descrente, Deus fala a hora que Ele quiser e como Ele quiser. Mas eu preciso mostrar para aquele que ainda não aceitou Jesus, eu preciso mostrar quem é Cristo. Como foi o processo de redenção, o que Cristo passou para resgatar a humanidade. O verdadeiro evangelho genuíno que as pessoas precisam saber para se converter a Cristo. E com isso, o Espírito Santo, essas pessoas são atraídas pelo Espírito Santo. Quando essas pessoas recebem o Evangelho, o Espírito Santo toca no coração e elas são atraídas pelo Espírito Santo. A partir daí que essas pessoas vão passar pelo discipulado e vão entender
o verdadeiro evangelho de Cristo. Porque existem diversos evangelhos, mas o evangelho de Cristo é um só. O caminho da salvação é um só. Cristo, ele é o único, o caminho, a verdade e a vida. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa, quando é atraída pelo Espírito Santo de Deus, essa pessoa passa por dificuldades, mas fica firme. Essa pessoa não é atraída por falsas promessas. Essa pessoa não é atraída por uma vida de engano, uma vida de mentira. Não, ela é atraída pela verdade, pela presença do Espírito Santo que a atrai. E depois disso, esta grande comissão, onde os irmãos receberam ali do Senhor Jesus Cristo. A pregação, o ponto de partida, esta grande comissão que todos os discípulos ali receberam de Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, ele vai pregar o evangelho, que é o ponto de partida, ser atraído pelo Espírito Santo, por promessa de Deus, o selo da redenção, a promessa do revestimento de poder e a promessa que Jesus Cristo vem buscar a sua igreja para levar para os céus. Esta é a promessa. O evangelho que o Senhor Jesus Cristo, as boas novas de salvação que Jesus Cristo trouxe para o mundo perdido. Quais são as boas novas de Jesus Cristo? A salvação para todos os homens. E esta grande comissão que era de anunciar a palavra do Senhor. O outro ponto, o ensino, fazei discípulos. Esse aqui, ó. Fazei discípulos. Semente que gera semente. Esse fazer discípulo depois da grande comissão, porque existe muitas pessoas que acham que o importante só é pregar a palavra. Mas pregar a palavra vem junto com ensinar também a palavra. Porque quando eu ouço a palavra, eu me converto ao Senhor Jesus, eu preciso agora ser ensinado das Escrituras. O que o Senhor Jesus quer de mim? O que eu preciso fazer? Como o próprio Paulo falou, Saulo, quando o Senhor apareceu para ele, o que eu faço, Senhor? O que eu preciso fazer agora? Então, através das Escrituras, a gente vai entender o que nós precisamos fazer para glorificar o nome do Senhor. Precisamos fazer discípulos. Depois que as pessoas aceitam Jesus, se convertem, esses novos convertidos, precisa ter esse acompanhamento para que se tornem também discípulos de Cristo. E nesse fazer discípulos é ensinai, através do ensino da palavra do Senhor. E esse discípulo, depois ele vai fazer um outro discípulo, porque essa semente aqui, que vai gerar uma outra semente, e assim a igreja de Cristo vai crescendo e a palavra do Senhor vai sendo proclamada para todas as nações, para todas as pessoas. Semente que gera semente. Pois toda semente ela precisa germinar. E o Senhor Jesus disse que a semente precisa morrer para germinar. E como é que a semente morre? Porque quando nós estamos em Cristo, nova criatura somos. O velho, nós nos despojamos do velho homem e nos revestimos do novo homem. Esta semente aqui, que é plantada, que ela morre, nós agora não vivemos para nós, vivemos para Cristo. Ela agora vai gerar mais semente. E essa semente que não morre diante do Senhor, que não é crucificada com Cristo, essa semente aqui, que não se revestiu do novo homem e se despiu do velho homem, essa semente aqui que não se transformou em uma nova criatura, não tem condição de gerar outra semente. Ainda que gere uma outra semente, não é uma semente de Cristo, não é uma semente para pregação do Evangelho, nem é uma semente que é atraída pelo Espírito Santo, não. Mas a semente que gera a semente para fazer discípulo de Cristo precisa se submeter ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O outro ponto aqui para concluir, o segundo tópico, o ensino, fazer discípulos. É isso aqui, pregação mais ensino. Por isso que existe o Senhor Jesus, quando ele formou a sua igreja,
A gente vê lá Paulo falando que Deus chamou um para pastores, outro para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, mestres. Então, cada um na sua área, trabalhando na igreja que é única. Um corpo só, com diferentes membros. Existem aqueles que são evangelistas, aqueles que pregam, que vão os desbravadores, que vão nas ruas, que vão nas aldeias, nas cidades, pregam a palavra do Senhor. Mas é necessário também haver aqueles que acolham, esse acolhimento, esse acompanhamento, que faça com que eles venham e recebam a palavra, recebam o ensinamento. E este aqui que é a pregação mais o ensino. Existe aquele que prega, existe também aquele que ensina. Por isso que a pregação tem que estar junto com o ensinamento. O discipulado é necessário que haja a pregação e o ensinamento. Porque quando tem a pregação, que acontece que a pessoa aceita Jesus naquela hora, e de repente no outro dia não tem aquele acompanhamento, não vai mais para a igreja, aí isso esfria. O apóstolo Paulo, ele acompanhava, o apóstolo Paulo, ele fazia questão de estar ali junto, no que fosse preciso, ele queria estar sempre atendendo aquelas pessoas nas suas necessidades. E quando ele não podia, ele mandava outras pessoas para que pudesse estar junto com os novos convertidos, para que ele passasse pelo processo de maturação e para que ele fosse ensinado e pudesse andar com seus pés. Pregação e ensino. O outro ponto que vamos passar agora para finalizar é o tópico de número 3, que fala sobre o discipulado com pessoas de outras culturas, ou a pregação para os seus irmãos. O Senhor Jesus, quando ali veio anunciando a sua palavra, as boas novas de salvação, o Senhor Jesus, a gente viu que pregava ali para os seus, os judeus. O apóstolo Paulo, os discípulos também começaram a pregar para os judeus, os apóstolos começaram a pregar para os judeus. E de muitas vezes havia confronto com a lei de Moisés. Quando o apóstolo Paulo chegou, começava a anunciar para os judeus nas sinagogas, havia aquele confronto com a lei de Moisés, porque muitos diziam que precisava ser circuncidado, outros diziam que não. Aí quando chega ali no concílio ali de Jerusalém, eles veem que também os gentios eles recebem a palavra da salvação. Cornélio recebe a palavra da salvação, é ali cheio e batizado, revestido com o poder do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. Então eles percebem que a salvação não foi só para os judeus, não, a salvação foi também para os gentios. E por isso que essa igreja ela é dinâmica, essa igreja não é estática, essa igreja não é parada. Essa igreja ela é dinâmica, ela precisa se movimentar. Movimentando como? Preciso pregar para os gentios e em todo o mundo. Como o Senhor Jesus falou, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, essa pregação do evangelho, ela tem que ser dinâmica. Eu não posso ficar parado só pensando nos judeus, não. Eu não posso ficar parado só pensando em um determinado grupo. Não, eu tenho que expandir, pregar a palavra do Senhor para todas as nações. Por isso que a igreja do Senhor, ela é dinâmica. Por isso que Paulo foi um grande desbravador, porque ele saiu fazendo a ordenança do Senhor, que o Senhor Jesus disse que ele ia pregar a sua palavra ali para os reis, para os gentios e para os judeus, para todos os povos ali que ele viajou para a Ásia Menor, viajou para a Europa, viajava para a Síria, pregando a palavra do Senhor, porque ele sabia que esta palavra de Deus, que a palavra do Senhor precisava ser pregada por todos os povos, não só para os judeus, gregos, gentios, todos os povos precisavam ouvir a palavra do Senhor. Então, por isso que a igreja, ela é dinâmica, ela não pode ser parada. Nós temos que anunciar a palavra do Senhor. E o outro subtópico fala sobre pregação e ensino. Então, o ensino que gera o discipulado, o ensino de quem? Do Evangelho de Cristo. As pessoas precisam entender o ensino do Evangelho de Cristo para gerar mais discipulado. Quando você conhece a sua responsabilidade, quando você começa a passar o bastão
Eu preciso saber disso, que eu tenho aqui um bastão em minhas mãos e esse bastão não pode ficar comigo. Depois que eu já me converti ao Senhor, participo agora da Igreja de Cristo, eu já fui acompanhado, já tenho conhecimento da Escritura, da oração, da comunhão, eu preciso pegar esse bastão e passar para outra pessoa. Assim, a formação de discípulo vai crescendo e ele depois passa para outro e passa para outro. Esse é o conhecimento da palavra do Senhor, essa é a pregação do Evangelho de Cristo. Não pode ficar só nas minhas mãos, não. De graça, recebi de graça, eu preciso dar. O Evangelho precisa ser passado. A pregação do Evangelho precisa ser passado. O fazer discípulo, o ensinar precisa também ser passado. E quando a gente prega o Evangelho, quando a gente ensina, e essa pessoa agora já está pronta para poder ensinar outras pessoas, então ela vai passando o bastão. E por isso que a Igreja de Cristo, ela cresce e vira, e a Igreja de Cristo, ela é dinâmica. E aqui na reflexão do dia de hoje, que eu trouxe para nós, sobre esta ave. Você está vendo aí? A águia. A águia. Como é a águia? Como é que a águia, ela lidar com seus filhos? A águia é um animal que ela desenvolve seus instintos e habilidades. Ela aguça, ela conhece o perigo. E quando ela percebe o perigo, ela voa acima do perigo. Ela pega os seus filhotes e chega numa montanha mais alta, num local, uma árvore mais alta que tiver, e ali ela prepara o seu ninho, coloca ali os seus filhotes, e quando ela coloca os seus filhotes, ela não os abandona. Quando ela coloca os seus filhotes, ela alimenta os seus filhotes, ela faz isso aqui, ó, o acompanhamento com os seus filhotes. Ela leva comida, ela leva proteção, ela leva o que for necessário para o desenvolvimento dos seus filhotes. E depois, quando ela percebe que os seus filhotes já estão crescendo, passando já pelo processo de maturidade, já estão ficando maduros, já estão se desenvolvendo. E o que é que ela faz agora? Ela olha para os seus filhos e diz assim: você agora está pronto. Quando você agora está pronto, ela começa a tirar as penas que estão ali do lado do ninho. Começa a tirar aquelas folhas que estão do lado do ninho. E aí deixa com que aqueles filhotes comecem a se furar nos espinhos. E aí ela vê a hora de saltar. Os filhotes então voam com seus pais. Os seus pais, a águia, estão ali voando com seus filhotes, porque ele acompanhou todo o processo de crescimento, de maturação, de alimentação que a águia fazia com seus filhotes. E depois, quando ela voa, e de repente, quando a águia ainda não está preparada, o filhote não está preparado, vem a mãe ou vem o pai, voa por debaixo dela e continua sustentando até o momento que ela consiga voar sozinho, até o momento desse discípulo estiver pronto para andar sozinho e passar o bastão. Então, o ensinamento da águia é muito bom para todos nós. Nós precisamos aprender com a águia. Nós não devemos abandonar os novos convertidos, aqueles que aceitam Jesus. Nós não podemos deixar de lado. Nós temos que acompanhar, nós temos que aconselhar, nós temos que estar sempre do lado, com comunhão, oração, além de junto dele, para que ele cresça, para que ele passe por esse processo de maturação e ele venha a ser agora um discípulo de Cristo que possa discipular a outros, mas não abandone, não. Ajude
aquele que precisa. Você que é mais forte, que está me vendo aí, ajude aquele que é mais fraco. Não critique, não. Quando você vê ele caindo, sabe o que você faz? Não fique olhando ele cair e não diga, vai cair, não. Voe por debaixo dele, através das suas orações, e consiga levantá-lo, que eu tenho certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado. Que Deus nos abençoe e que possamos ter essa visão da águia e que possamos ter esse exemplo da águia. Nunca abandonar aquele que você viu crescer, aquele que você cuidou, aquele que você alimentou, aquele que você fez com que ele passasse por esse processo todo de maturação. Mas no momento de voar ele não estava pronto, mas você estava ali para ajudar. Quando foi no momento certo, ele deu o seu próprio voo. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Deus nos proteja. Que Deus continue conosco, nos dando a sua graça, sabedoria, entendimento, derramando sobre nós o teu Espírito Santo, pois somos dependentes do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus, até a próxima. Se Deus nos permitir. Amém.